Então, bem-vindo, né? Essa é mais uma série, né, a gente chama de Get Ready, né? Ficar pronto para estudar nos Estados Unidos. Ela faz parte de uma ação pré-feira. Nós vamos ter uma grande feira virtual no dia daqui. Eu já vou colocar aqui o próximo slide. Então, essa é a nossa série do Get Ready, para que vocês possam se preparar já para participar dessa feira. Nós vamos ter 100 universidades americanas e quando vocês sabem mais sobre o processo, fica mais fácil e vocês otimizam também a participação de vocês na feira, né? Vocês já vão para essas instituições sabendo o que vocês querem perguntar, quais são as dúvidas, quais são... exatamente isso vocês otimizam, porque dentro do espaço de visitar 100 feiras, vai ser impossível se vocês quiserem visitar todas elas com as mesmas perguntas, né? Então, hoje nós vamos trabalhar, né? Hoje nós vamos trabalhar, então, sobre os estudos de o que a gente chama em inglês de Graduate Studies. Graduate Studies são cursos de mestrado e doutorado. Tá? Undergrad é graduação e grad é mestrado e doutorado, e também o que a gente chama de cursos profissionalizantes, que nós já vamos abordar. Quero lembrar vocês que muitas das perguntas, principalmente as que são de cunho financeiro, para que vocês querem saber como financiar o estudo de vocês, nós vamos ter o nosso próximo webinar, vai ser no dia 14, né? Quer dizer, na segunda-feira, às 6h, nós vamos trabalhar sobre Financial Aid. É uma outra orientadora que vai trabalhar e ela vai falar sobre ajuda financeira. Como que vocês ajudam a custear os estudos de vocês. E, finalmente, no dia 18, das 10 da manhã a 1 da tarde, nós vamos ter a nossa tão esperada feira virtual, né, com 100 universidades. Vocês vão ver que é muito legal, é bem uma coisa virtual, como se estivessem visitando um museu, vocês vão vendo os estandes, conversando com as pessoas. É bem legal a participação de vocês nessa feira. E aqui está o link de inscrição de vocês, né? Tem que ser inscritos, né? Débora, né? Então, quem entrar. E aqui, então, está o nosso post, né? Onde eu confirmando de novo o link de inscrição, que é o mesmo que está acima. E outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, antes da gente começar a apresentação, é que a gente também vai ter, fazendo parte do Graduate Studies, em outubro, nas 2 últimas semanas, nós vamos ter o que a gente chama de Webinar Series. Todos os dias nós vamos ter uma universidade apresentando sobre LLM. LLM é o curso de mestrado em Direito. Então, se algum de vocês está interessado, essa é uma boa oportunidade de conhecer bastante, porque na realidade vão ser 10 sessões com universidades distintas, é como se fosse uma mini feira também, e vocês vão estar sabendo que várias universidades da área oferecem mestrado em Direito. Tá? Então, por isso que eu coloquei Save the Dates. A gente ainda não tem os links de participação, os links de inscrição e nem os horários, tá? Mas a gente já tem as datas e já estamos trabalhando na chamada, no convite com as instituições americanas que oferecem mestrados em Direito. Ok, então vamos lá. Eu acho que sempre é bom começar para dizer quem que nós somos, né? Muitos de vocês, às vezes, nos confundem com agentes, né? Com agentes de turismo, com pessoas que têm um cunho comercial para levar vocês lá fora. Então, eu gostaria de dizer que nós somos uma rede oficial do governo americano, estamos vinculados ao Departamento de Estado, existem mais de 450 escritórios no mundo inteiro, e 40 escritórios no Brasil. Então, a Alessandra e eu, nós estamos localizados no Education USA da FAI, Centro Universitário, ela fica em Curitiba, né? Nós duas somos curitibanas, quer dizer, eu não sou curitibana, mas sou paranaense, e já estamos, né, há bastante tempo ajudando os alunos que buscam, né, essas oportunidades de estudo nos Estados Unidos. Nossa missão, né, isso é muito importante que vocês saibam, é prover a informação sobre o ensino superior nos Estados Unidos de forma precisa, abrangente,
precisa, por quê? Porque nós recebemos informações permanentes, semanalmente, às vezes diariamente, das instituições, nos atualizando sobre os programas que elas recebem. Então, essas universidades, elas ficam vinculadas ao Departamento de Estado também, elas nutrem os sites deles, e nós, automaticamente somos atualizados sobre essas ofertas. Ela é abrangente porque nós trabalhamos com várias áreas, nós trabalhamos com graduação, pós-graduação, programas profissionalizantes, programas de curta duração, programas de línguas. E atualizada, então, e além de tudo, ela é não tendenciosa, ela é o que a gente chama de unbiased. Por quê? Porque nós não representamos nenhuma instituição especificamente, mas representamos todas elas ao mesmo tempo. Essas instituições, elas são, todas os Education USA Office, eles cumprem um código de ética, onde nós não podemos favorecer uma instituição em relação à outra. Existem mais de 4.700 universidades reconhecidas nos Estados Unidos, e nós, na realidade, vocês, quando fazem a seleção da instituição, nós passamos, então, a trabalhar com a seleção que vocês nos passam. Aqui está o site do Education USA State.gov, que é o site do governo americano, onde está toda a informação sobre Education USA. Quando vocês entram nesse site, vocês vão entrar no que a gente chama de 5 passos. Teoricamente, gente, não são só 5 passos, mas são o que a gente conseguiu agrupar como 5 passos. Os 5 passos, é um processo. Esse processo pode demorar 12 meses a 18 meses, dependendo. Vai depender muito de vocês, do preparo, do que vocês já têm como bagagem para poder se inscrever. Mas a gente coloca como um mínimo entre 12 e 18 meses um processo de inscrição para programas de Graduate Studies, mestrado e doutorado. O primeiro deles é conhecer as opções. Então, em cima do que eu sei, como é que eu vou conhecer, quem que oferece o quê? Aonde que eu vou procurar as instituições que vão oferecer os cursos que eu quero? Seja mestrado, seja doutorado, seja o pós-doc, quais são as instituições? Então, eu tenho que, primeiro, definir. Eu acho que é muito importante, porque, considerando essa gama enorme de universidades, mais de 4.700 que nós temos, o que realmente eu quero estudar para que a minha busca possa ser mais narrowed, mais estreitada, mais focada naquilo que realmente eu quero. E daí, a partir de então, eu vou fazer busca em sites especializados, como, por exemplo, o Peterson. Mas eu já vou mencionar outros sites, tá? Aí, quando vocês fazem essa busca, vocês devem fazer uma lista de universidades que oferecem os programas que vocês querem. Na minha opinião, uma lista ideal é 10 universidades para mestrado e doutorado, tá? Mínimo de 5, gente, e máximo de 10. Por que isso? Porque eu tenho que pensar em possibilidades de aceite. A não ser que vocês queiram só aplicar para uma universidade específica. Aí, gente, é a questão de tudo ou nada. Ou vocês são aceitos ou não aceitos. Agora, se vocês buscam estudar nos Estados Unidos de alguma forma e vocês abrem o leque de opções de vocês, vocês com certeza vão ter mais chances de ser aceitos e vão verificar que existem muito mais oportunidades. Então, preparar-se para as provas. Depois, o segundo passo é como que eu custeio meus estudos. Eu tenho o dinheiro suficiente que eles estão cobrando? Não tenho. Muito bem. Como que eu me qualifico para possíveis ajudas financeiras? Quais são os tipos de ajudas financeiras? Por isso que esse primeiro passo, quando eu faço a lista das universidades, eu já vou ter no próprio site delas a informação sobre Financial Aid, sobre ajuda financeira. Como que eu, aluno internacional, posso me qualificar para alguma forma de ajuda financeira? Eu vou fazer pesquisa, eu vou dar aula, eu recebi apenas um grant baseado na minha nota. Quer dizer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que provar, como que eu vou me documentar ou documentar a universidade para dizer que eu qualifico para um tipo de ajuda financeira, né?
Então, eu tenho que buscar essas alternativas e nós temos também vários sites. O principal deles é a própria universidade. Depois eu tenho que preparar essa minha candidatura. Então, eu tenho que criar um cronograma. Se eu falei de 12 a 18 meses, imagine assim, o que eu faço no primeiro mês, no segundo, no terceiro, e é muito importante definir qual é o prazo final de cada universidade. Quando que toda a minha documentação deve ser entregue? Ela vai ser entregue online, eles vão me permitir fazer o upload de toda a documentação online, eles vão querer essa documentação física. Então, tudo isso eu tenho que considerar, por exemplo, hoje nós estamos com um problema que o Correio não está fazendo remessas internacionais, o Correio SEDEX. Vocês só conseguem mandar a documentação para os Estados Unidos através do DHL ou FedEx, e vocês vão pagar de 200 a 300 reais cada despacho. Então, isso eu preciso, é sempre antecipar tudo que eu preciso fazer para que dentro desse prazo de 12 a 18 meses, ou às vezes antes, né, se você já tem bastante coisa, então eu já vi gente se preparando em 6 meses, então é uma decisão onde a pessoa saiu do trabalho, saiu do estágio, ou simplesmente focou muito para conseguir completar todo o seu processo. Depois que você já decide pela universidade, a universidade já aceitou, vocês vão receber a documentação da universidade aqui, né? E vocês então vão buscar o visto de vocês. Também, de novo, chama atenção. Hoje, por conta da pandemia, os consulados e a embaixada estão fechados para emissão de vistos. Nós estamos aguardando, porque nós temos muitos alunos em situações de foram aceitos, estão aguardando e nós acreditamos ainda que até o final do ano tudo vai resolver, né? Então, logo os nossos 2 governos resolvam, né? Tanto para vocês poderem viajar, quanto nós aqui internamente podermos fazer os vistos. E depois que eu já tiver com toda a documentação pronta, eu tenho que me preparar emocionalmente, psicologicamente, culturalmente, para poder partir. É o melhor momento, eu acho. É o momento da ansiedade, de criar, de fazer mala, de tirar mala, de ver o que precisa, começar a ler sobre a universidade, começar a ler um pouquinho sobre a cultura americana, até para me familiarizar um pouco mais sobre esse país no qual eu vou viver 2 a 5 anos, né, dependendo do programa. Bom, então como é que nós classificamos os programas de pós-graduação? Primeiro, nós temos o que nós chamamos de mestrado. Então, nós temos mestrado de 1 a 2 anos. Nós temos o mestrado acadêmico, que a gente chama de Master of Arts ou Master of Science, dependendo da área em que eu vou estudar. O Master of Science, ele pressupõe um pouco mais de pesquisa. Eu tenho os cursos, os mestrados profissionalizantes, que é o MBA e o LLM. LLM, então, é o mestrado em Direito. E uma das coisas muito importantes é a flexibilidade da área de estudo. Eu posso, normalmente, os mestrados, eles têm um grupo de disciplinas que a gente chama de core, que são os required, né, programs, classes, e eu sou obrigada a fazer, mas a universidade permite que, além do meu core, além dos meus required, eu possa ter 3 ou 4 eletivas que ajudam a compor ou a enriquecer o mestrado que eu quero fazer. Deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa. O mestrado profissionalizante, que é de 1 ano normalmente, tá? Mas nós temos MBA, temos LLM B2, eles, para vocês fazerem o reconhecimento desse mestrado no Brasil, vocês precisam produzir uma tese. Nos Estados Unidos, existe a opção de fazer um mestrado de 2 formas. Ou eu produzo uma pesquisa e publico, esse é o nosso mestrado aqui no Brasil, ou eu faço o que eles chamam de Comprehensive Exams, ou COMPS, onde no final do programa todo eu tenho 2 dias de provas e eu faço uma prova cobrindo todo o conteúdo de todas as disciplinas que eu fiz. Alguns americanos que não precisam seguir, que não vão seguir a vida acadêmica, não fazem a pesquisa. Mas chama a atenção de que no Brasil esse tipo de mestrado não é validado. Nós conseguimos validar, eu acho que escutei um caso de uma universidade, porque a convalidação é feita em universidade pública, e vocês têm que documentar a tese. Então, nós vimos, não sei como isso aconteceu, mas se você entra no site do MEC, você vai verificar que você precisa realmente de uma produção de uma tese. Não precisa ser extensa, não é uma tese mas
eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, tese com 60, 70 páginas, que é o que a gente faz muitas vezes na nossa graduação, né? A gente faz para concluir o nosso programa, né? Os nossos TCCs, né? Bom, o doutorado, ele varia de 3 a 4 anos, né? Existe um período, vocês podem estender esse período também, pedir uma prorrogação para a universidade, dependendo da pesquisa que vocês fazem. Mas eu tenho o doutorado acadêmico e eu tenho o doutorado profissionalizante, que é a Doctor of Education, Doctor of qualquer coisa. Então, são especificamente. O acadêmico é aquele em que eu busco muito uma qualificação, então eu tenho muitas disciplinas, inclusive dentro da área de filosofia, para poder fazer carreira acadêmica dentro de universidades. Então, eu tenho o pós-doc que eu não coloquei aqui. O pós-doc, normalmente, vocês conseguem, algumas universidades oferecem opção, inclusive, como professor visitante, que vocês possam ficar 1 ano lá. Eles não devem, algumas universidades não cobram nada, mas vocês têm que custear a permanência de vocês naquele ano e compartilhar qualquer produção que vocês façam, vocês compartilham com a universidade. É um compromisso que vocês assumem com eles, com a permissão. Então, de novo, reforçando, né, o nosso webinar, né, sobre quem tiver interesse em LLM, em mestrado em Direito, nesses dias, então, que nós vamos ter especificamente universidades americanas falando sobre os seus programas de Direito. Outra coisa que eu preciso dizer aqui também, voltando aqui, é que o LLM, o direito, ele nos Estados Unidos, o direito, ele é diferente do nosso. Então, isso também vocês têm que se preocupar. Nós podemos nos formar em direito aqui e buscar um mestrado lá, né? Os cursos de graduação para direito são diferentes e isso vocês vão verificar, isso eu acho que eu não acredito que seja esse público agora, mas são os programas de graduação. Bom, como é que funciona o processo de admissão para um programa de Graduate Studies? Bom, primeiro, oi? Tem uma pergunta aqui que eu acho que talvez tenha a ver com as classificações. A Renata, ela perguntou como listar, na verdade, no currículo, mas a ideia, eu acho que é a diferença entre o curso do MBA nos Estados Unidos e o curso do MBA no Brasil. Isso, tá. Como funciona essa diferença? Isso, na realidade, essa diferença não existe, porque os dois são cursos profissionalizantes e eles não são chamados de graus. Tá? Só para vocês saberem que quando a gente fala em degree, a gente fala em bachelor, que é o grau que eu recebo na graduação. Eu tenho o master's, quando eu faço o mestrado, e o PhD, o doctoral degree, quando eu faço o doutorado. O MBA, que apesar que tem o nome de Master of Business Administration, esse de 1 ano, ele é a nossa pós-graduação. Agora, existe o Master of Business Administration, que é propriamente o mestrado de 2 anos. Se você produz a tese, você convalida no Brasil. Então, você coloca full degree, tá? Quando você cita no teu currículo, no teu CV, você coloca MBA full degree, tá? Porque realmente não é um professional degree ou professional MBA, ok? Esses cursos, Executive MBA, tudo isso são os profissionalizantes, porque eles são para enriquecer a nossa carreira profissional. Então, dentro de uma empresa, mas aquele que é acadêmico, que também é um mestrado, porque existe gente que faz mestrado em administração com produção de tese, com pesquisa, esse é um full degree, master's full degree, tá? É assim que você lista. Não sei se eu respondi a pergunta dela. Ela falou ok, obrigada, então acho que sim. Então tá certo. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Então, agora, o que eu preciso, né? Em formas gerais. Eu preciso comprovar meu nível de inglês. Então, o que acontece? Existem vários níveis, né? Eu vou falar sobre o TOEFL, porque a nota do IELTS vai até 9, mas não é um exame que eu domino muito bem e eu poderia ajudar vocês. O TOEFL eu domino bem. O TOEFL varia, o IBT varia numa escala de 0 a 120. Cada sessão ele é composto de 4 sessões.
Cada sessão delas tem 30 pontos. Então, por exemplo, vocês podem entrar no site da universidade e vocês vão verificar que um requirement para proficiência do nível de inglês é 100 pontos. Ok. Então, significa que vocês podem somar essas sessões do jeito que for, a soma delas equivale. Vocês podem tirar 25 numa, 28 na outra, 20 na outra, e no total fechou os 100 pontos que vocês precisam. Algumas universidades vão listar, e isso é muito comum para mestrado e doutorado, elas podem listar que para você ser aceito, você teria que ter 100 pontos e subsection 25 pontos. Significa que em cada sessão a nota mínima é 25. Então, já vi gente que não entrou, tirou 102, mas não fechou 25 numa das sessões. Teve que refazer a prova. Então, hoje, as universidades, elas estão flexibilizando um pouco mais essas opções para essas provas de proficiência. Algumas estão aceitando Duolingo, algumas estão abrindo outras opções de provas, algumas têm as próprias provas, porque o que acontece? Também, de novo, por conta da pandemia, a oferta dessas provas, ela diminuiu e com isso prejudicou o processo de inscrição dos alunos. Então, por isso, no site da universidade, de novo, aquele primeiro passo, gente, sim, aquele primeiro passo, vocês não fazem mais nada. Ele é o primeiro mesmo. Esse é o único, né, Alessandra? Você confirma comigo. Então, é onde eu vou fazer a lista das universidades e eu vou ver tudo que elas querem. Ela quer um TOEFL ou IELTS. Ela abre outra prova ou não abre outra prova? Depois eu vou ver que prova que eles querem. Então, por exemplo, existem provas de raciocínio lógico matemático, que é o chamado GRE ou GMAT. O GRE é uma prova que eu faço para todos os mestrados e doutorados e ainda não vi nenhuma universidade que isentasse, a não ser que você já tem, por exemplo, vai fazer o doutorado e você já tem um mestrado nos Estados Unidos. Tá? Então, você já fez um mestrado lá e você está aplicando para um doutorado e você já passou, então, a própria universidade já teve condições de verificar. Por que essa prova do GRE é importante? Porque ela vai verificar se vocês conseguem absorver as informações que vocês têm através das pesquisas e processar essas informações para produzir o trabalho de vocês. Né? Se vocês conseguem participar das aulas. Então, como que vocês raciocinam, como é que vocês trabalham com a pesquisa que vocês fazem. E o GMAT, ele é especificamente para a área de negócio, finanças e economia. Uma boa notícia é que o GRE hoje está substituindo o GMAT também. Porque como o GRE também é uma prova de raciocínio lógico e matemático, algumas universidades dizem ou GMAT ou GRE. Então, aí é a opção de vocês. Eu sempre digo, qual que eu escolho? Façam um simulado de cada uma delas, existem simulados na internet e verifiquem com qual das duas provas vocês se sentem mais confortáveis. Se a universidade dá a opção, vou fazer os dois, vou verificar se eu gosto mais desse tipo de prova ou desse outro tipo de prova. São duas instituições distintas que fazem essas provas. Tá? O GRE, ela é a mesma do TOEFL, tá? Então eles têm uma linha de prova parecida com a do TOEFL, e o GMAT é totalmente distinto, mas as duas trabalham com raciocínio lógico matemático. Eu vou ter os formulários de admissão, que a gente chama de application forms. Cada universidade tem os seus formulários, elas têm as suas perguntas, elas vão dizer o que elas querem que vocês escrevam, o que elas querem que vocês submetam. Uma notícia boa, que com certeza, gente, não é nada do que a gente tem que submeter para as universidades brasileiras. Eu nunca esqueço que quando eu fui pensar em fazer um mestrado, quando eu fui submeter aqui para a Federal, eles me pediram para fazer um projeto de mestrado e que tinha que ter mais ou menos 40 páginas com a referência bibliográfica. Insano. Desculpe dizer isso, mas para mim pareceu insano. Eu tinha que ler 10 livros para poder fazer a prova. A minha aplicação, o meu Statement of Purpose, para mestrado na Universidade de Illinois, hoje considerada a 4ª melhor dentro da área de inglês como segunda língua, ela me permitiu fazer o meu Statement of Purpose com 500 palavras. Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho uma ideia para ir fazer o meu mestrado.
enquanto eu estou fazendo as disciplinas, eu posso mudar de ideia. Eu posso trocar de orientador, eu posso, de repente, eu tenho o que eu leio, eu começo a desenvolver outro raciocínio, eu posso mudar. Aqui, eu também posso mudar, só que significa que, por que fazer, então, todo um trabalho de 45 páginas e me estressar antes mesmo de começar esse mestrado? Então, é um processo muito mais tranquilo. É claro que para um doutorado eles vão pedir mais publicações, isso ajuda muito no processo de vocês e, é claro, uma explicação da linha de pesquisa de vocês, do doutorado. Mas, com certeza, gente, não é uma tese de mestrado que vocês submetem para poder fazer o doutorado de vocês. Ele não pode demorar 5, 6 folhas, tá? Para vocês detalharem o que é, o que consiste, o que vocês vão fazer, ou qual que é a hipótese que vocês estão trabalhando. É uma coisa assim, é muito mais um abstract maior, vamos dizer, do que todo o pré-projeto, né, que aqui no Brasil eles pedem. Os documentos traduzidos, com certeza, histórico e diploma, né? Se vocês têm as cartas de recomendação em português, vão ter que traduzir para inglês. E talvez mais alguma coisa. Nem toda universidade pede a tradução do diploma. É do diploma. O histórico, normalmente, o histórico, ele já lista os commencement, a data da formatura, conclusão do curso. Então, ele acaba substituindo os diplomas. Alguns diplomas são muito importantes serem traduzidos, principalmente os que na página de trás, eles constam, por exemplo, os reconhecimentos das específicas ordens. Né? Então, por exemplo, vocês fizeram o Bar Exam, o exame da ordem no direito, estão buscando o LLM, e vocês, com certeza, no diploma de vocês vão ter um carimbo onde vai ser atestado que existe, que vocês fizeram o exame da ordem da tal data, e isso é importante porque esses selos adicionais no diploma, eles convalidam e eles reforçam que vocês não fizeram só o curso, mas também que vocês complementaram com alguma autenticação desse diploma. Cartas de recomendação, eu tenho então as cartas acadêmicas e profissionais, isso é muito importante também no passo 1, vocês vão ver se a universidade vai pedir cartas acadêmicas, que são dos professores, porque eles querem que eles confirmem, corroborem que vocês têm as condições de fazer pesquisa. E as cartas profissionais, elas estão muito mais voltadas, por exemplo, para o direito, para o MBA. Então, vocês, além uma carta acadêmica e talvez 2 profissionais, porque vocês vão ter que documentar o quê? Aquilo que o profissional precisa ter. As habilidades técnicas, as habilidades, hoje que chamamos de soft skills, habilidades comportamentais, né? Então, como que vocês trabalham com liderança, como é que vocês trabalham com times. Então, tudo isso é importante documentar nessas cartas. Só para vocês saberem que quando vocês entram em contato com um advisor do Education USA, a gente passa para vocês modelos de cartas e os guidelines, e que vocês, inclusive, podem mandar para os seus recommenders, para as pessoas que vão escrever essas cartas de recomendação, para que eles possam saber o que eles vão colocar dentro dessa carta sobre vocês. Então, tudo isso a gente tem e auxilia vocês até, e muitas vezes, né, Alessandra, a gente entra em contato com o próprio professor, porque o professor pede ajuda e nós pedimos assim, então, se o teu professor autorizar, nós entramos em contato e nós conversamos. Já aconteceu, por exemplo, do professor não saber fazer carta de recomendação, ele passou a mão no telefone e ele falou para a gente tudo o que a gente precisava e a gente montou a carta, submeteu para ele aprovar, ele aprovou, imprimiu, assinou e tudo isso. Então, nós também fizemos esse serviço para o aluno, né, com autorização do professor, que na realidade é a pedido da pessoa que ia fazer a carta de recomendação. E uma coisa extremamente importante, que é diferente também do processo no Brasil, é o que a gente chama de personal statement ou statement of purpose, que é uma declaração pessoal ou declaração de propósito, ou SOP. Essa é uma declaração de por que vocês querem fazer aquele curso. Eu vou falar um pouquinho sobre vocês, né? Por que vocês querem e o que vocês vão fazer com esse curso quando vocês o completarem. Então, aqui, gente, é o espaço que vocês vão se vender.
O Statement of Purpose, ele tem uma função de sedução, eu digo. O cara, o Admissions Officer, que lê essa carta, ele tem que se sentir compelido e interessado em vocês. Então, essa carta é muito importante. Proibido copiar e colar a frase dos outros. Eles têm critérios, eles têm software de plágio. Isso para eles é um crime, né? Mas quanto mais naturais, mais... O Statement of Purpose nós não podemos fazer. A gente pode fazer uma revisão, talvez, gramática, alguma coisa, mas é vocês que estão se inscrevendo. Então, eu não posso vender você, eu não te conheço, né? Mas você pode se vender. Quais são os teus pontos fortes? E o que, por exemplo, um mestrado, um doutorado, no que ele vai deixar você melhor profissionalmente? Outra coisa que é muito importante no Statement of Purpose é sair de duas coisas que a gente tem tendência a escrever. Porque eu vim de uma família pobre que eu preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. O processo de uma universidade americana é caro, as universidades são caras, e, inclusive, eles fazem empréstimos tipo FIES para poder pagar os seus estudos também. Nós não temos o esquema de universidade federal como temos aqui no Brasil. Então, eu preciso, mas eles têm muita ajuda financeira, eles têm muito dinheiro investido, porque como 10% normalmente do grupo discente deles é internacional, e eles querem isso. A diversidade enriquece a universidade. Então, é importante que vocês não digam isso, tá? Não se façam de coitadinhos. E segundo, nunca elogiem, porque eu quero estudar nessa universidade, que é considerada a melhor universidade do mundo. Eles sabem, eles têm os rankings. Então, aqui simplesmente uma bajulação desnecessária. E não, vocês vão dizer que vocês querem estudar naquela universidade, porque ali dentro tem um departamento, um centro de pesquisa que trabalha com isso, que é seu interesse. Então, é sempre colocar a real necessidade de vocês no desenvolvimento acadêmico e profissional que essa universidade vai oferecer. E não por causa do nome, a gente sabe, você vai estudar em Harvard, teu currículo fica lindo. Mas talvez Harvard não ofereça o que você queira em termos de pesquisa, em termos do que você precisa para se desenvolver ou complementar o seu estudo. E, é claro, as taxas de inscrição, né? Vou verificar se algumas delas podem, o que a gente chama a palavra waive, abrir mão dessa taxa. As taxas de inscrição, elas são caras, é 80 a 100 dólares para cada universidade. Algumas delas estão fazendo o processo de isenção de application waiver, né, que eles chamam de application fee waiver. Então, eles abrem a mão dizendo que você pode submeter sem pagar. E também a declaração financeira. A declaração financeira é uma declaração bancária dizendo que vocês têm os recursos financeiros para cumprir aquele ano acadêmico. Existem instituições que não pedem essa declaração porque eles chamam do que a gente chama de need blind, né? Então, que eles simplesmente dizem que primeiro eles querem saber se vale a pena te aceitar. Depois eles vão verificar como é que você pode pagar, daí eles podem pedir. Eles podem, por exemplo, dizer que você precisa documentar X porque o resto eles cobrem, né? Então, essa declaração financeira é uma das últimas coisas que vocês vão cumprir depois que vocês entregam, e é o que eles vão oferecer, porque eles têm que ver se vale a pena investir em vocês aí, e quanto que você tem que documentar para atender essa necessidade financeira. Aqui tem o SUSESCOI. Dentro dessa questão de admission, tem duas perguntas que eu acho que entram ali. A Débora está perguntando que muitos programas de mestrado pedem um bachelor. Então, para quem faz graduação, uma licenciatura aqui no Brasil é considerado um bachelor? É considerado um bachelor porque são programas de 4 anos. Ele chama de licensure degree, né? Mas é um programa de bachelor. Uhum. A outra pergunta é sobre o TOEIC. TOEIC é aceito ou é raro que isso aconteça? Veja, é raro. O que acontece com o TOEIC? Normalmente, quando o TOEIC é feito, eles são 2 provas. São 2 skills, normalmente, que são testados, né? Mas, veja, não custa você perguntar.
Se você tem um Gold Score, né, que o TOEIC, se não me engano, vai estar 900 pontos, né? Aí você tem o certificado Gold. Então, se eles aceitarem, olha, nada que você não possa descobrir com a instituição, e principalmente, gente, hoje em dia, eu não tomaria nada como set in stone, como gravar em pedra, que não pode ser mudado. Eles perderam muitos alunos internacionais. Então, as universidades, elas estão percebendo que podem flexibilizar sem prejudicar a qualidade dos alunos que eles aceitam. Os rigores são feitos por quê? Porque como eu tenho... Bom, só deixa eu dar uma comparação. Quando vocês aplicam para Harvard, Harvard aceita 7% dos alunos que se inscrevem. Significa que 93% dos alunos são rejeitados. Eles têm que colocar a barreira, o corte deles, né? As notas de corte, os critérios de corte muito altos. Até para diminuir o processo, porque se eles tiverem que analisar 10 mil processos de inscrição, não tem corpo dentro da universidade que consiga avaliar tudo isso. E tem gente aplicando maravilhosa. Às vezes, por um detalhe que você não é aceito. Então, é importante essas coisas de corte. Então, hoje, eu aceitaria só aquilo que eu vejo na internet. Então, se vocês veem ali, tem um e-mail do Admissions Officer. I would like to confirm whether the requirements on the website are still valid. Pronto. Or you are making it flexible. Can I submit a different proficiency exam? Alguma coisa assim, tá? Então, eu tentaria, até porque vocês podem ficar surpresos e ter universidades que realmente aceitam. Ok? Mais alguma ali? Não? Obrigada, Alessandra. Então, voltando aqui agora. Então, os testes, né? Normalmente, o teste do GRE, né? Então, aqui tem um score aqui, que vocês podem ver, as top universities, mais ou menos, quais são os scores que elas estão aceitando. O score para cada sessão, o máximo é 170, ele varia de 130. O score ideal, vocês vejam que é muito próximo do GRE. Todo mundo que faz o GRE, eu não quero desanimar vocês, mas é complicado. Tá? A parte verbal e a parte quantitativa, que é a parte matemática, e aqui a redação. Tá? No score de 6, é claro, o 3 é o mínimo, né? Esse é o score mínimo, e vocês têm aqui o máximo, claro, quanto mais próximo chegar do máximo deles, melhor é. Né? O GMAT também vai até 800 pontos, claro que é até mais próximo, né? E a escrita vai de 0 a 6, e o TOEFL, como eu falei, desculpe, de 0 a 120, 30 por sessão. Então, aqui, né, a gente tem uma das coisas que não é só para reforçar, que esses programas de odontologia, medicina, veterinária e direito, eles são pós-graduação. O que significa pós-graduação? Aqui é que vocês têm que ter um bacharelado antes, para poder aplicar para qualquer um desses. Então, se vocês querem fazer odontologia nos Estados Unidos, medicina e veterinária, que são as três graduate study profissionalizante na área de saúde, só preciso dizer que é extremamente competitivo e extremamente difícil aceitar. São pouquíssimas universidades que aceitam alunos internacionais e aquelas que aceitam dificilmente vão dar bolsa, então vocês têm que estar preparados para pagar entre 80 a 100 mil dólares por ano por um programa de 4 anos. Odontologia é 4, medicina é 4, veterinária é 4. Depois vocês têm a residência normalmente é paga, então vocês têm esse custo, mas tem que ter e direito, o direito vocês podem fazer qualquer curso. Então, por exemplo, não sei quem tem a licenciatura, ela pode fazer direito nos Estados Unidos, sem problema nenhum. Você tem que ter um bacharelado, não importa em que área. O direito é 3 anos. O único problema é que você não valida esse direito no Brasil, porque o direito lá é common law e o nosso direito romano, eles são incompatíveis, né? O nosso direito, tem mais a ver com Portugal e Espanha, e o direito nos Estados Unidos, com exceção do estado de Louisiana, ele trabalha com o common law. Hoje o estado de Louisiana trabalha com as 2 formas de direito.
Mas não significa que vocês fazendo mestrado em Direito, vocês não possam conseguir fazer o bar exam, o exame da ordem depois, porque vocês têm que se preparar para esse exame. E existem estados, 4 ou 5 estados nos Estados Unidos, que aceitam alunos internacionais, inclusive dentro dos seus escritórios. Então, por isso que eu estou dizendo, alguém interessado em LLM, mestrado em Direito, o mestrado em Direito tem que ter direito aqui, tá? Agora, fazer direito lá pode ser qualquer bacharelado. E a outra coisa que a gente não recomenda também é os alunos que têm psicologia aqui, só para vocês saberem, aí sim vocês podem ter que fazer mestrado e doutorado, porque se vocês têm ideia de clinicar nos Estados Unidos, tem que ir até o doutorado. E não tem como passar de psicologia para um doutorado, vocês têm que passar pelo mestrado aqui. Bom, aqui tem 2 sites aqui, então eu vou dar um espaço para vocês anotarem, que são os 2 sites que vocês podem fazer pesquisa. Eu vou entrar num deles aqui rapidinho para mostrar para vocês como é que vocês vão pesquisar. Então aqui, ó, vocês entram nesse site, vocês escolhem a categoria de vocês, ó, vocês têm uma lista de Business, Criminal Justice, Education, Health and Medicine, Liberal Arts, Matemática, Ciência e Engenharia, Tecnologia, tá? Essa é uma categoria. E aí depois que escolher um assunto. Esse assunto vai ser escolhido dependendo da área. Então vamos dizer que vocês queiram fazer Mathematics and Science and Engineering. Aí depois vocês querem fazer Aerospace Engineering. Daí vocês fazem e vocês clicam Get Matched to Graduate School e vocês vão ver, então, tem que continuar aqui, tá? Eu não vou continuar, tá? Start Now, tá? Então, aqui vocês continuam e para vocês poderem fazer a pesquisa. Então, voltando aqui na apresentação, ups. Então, enquanto você acha, Areta, tem alguns alunos interessados em LLM aqui, então, pelo jeito. Ótimo, nossa, muito bom, muito bom. Gente, então não deixe, coloque na agenda de vocês, porque vocês vão conseguir conversar pessoalmente com as universidades. Essa é a vantagem da pandemia, né? Nunca a gente teve tanta oportunidade de conversar com esse povo, porque trazê-los para o Brasil, como Education USA, a gente nas feiras conseguiu em São Paulo, no Rio, 40, 50 universidades, né? Porque são os custos da viagem e tudo isso. A gente conseguiu fazer essa feira virtual de 100, né? Talvez, inclusive, nessa Virtual Fair tenha universidade que oferece direito. Eu não deixaria de participar por conta disso, tá? Apesar de que vai ter uma específica só para direito em outubro, tá? Que bom. Legal. Mantenha o contato, consulte, acompanhe o Education USA no Instagram, o nosso Education USA também. A Alessandra é a pessoa que mais posta, ela adora, ela é bem, né? Ela é a the Instagram and Facebook Girl da instituição. Então, aqui, esses 2 sites vocês pesquisam por disciplina, pelos websites, e vocês, inclusive, podem fazer comparação dos programas usando os parâmetros deles. Então, tipo assim, será que essa é melhor que essa? Então, vocês podem até comparar. E também, vocês dentro do próprias universidades, vocês entram dentro da aba de Academics, Academic Programs ou Degree Programs. Essas abas é que vocês vão localizar o programa que vocês querem. Uma outra coisa que eu não lembro se está mais para frente, que é muito importante, gente, quando a gente aplica para uma universidade e a gente faz a seleção dessas 10 universidades, é entrar no que a gente chama de faculty. Faculty é corpo docente. Tem uma aba na universidade, no site da universidade, que eles colocam, eles têm muita honra, muito orgulho de publicar quem são os seus professores. Então, quando vocês entram em faculty, vocês vão encontrar o currículo desse professor, as pesquisas mais recentes, se ele ganhou alguns prêmios na pesquisa deles. Por que é importante?
Porque na hora que vocês forem fazer o Statement of Purpose de vocês, né, onde você lembra aquele espaço para se vender, e vocês vão dizer por que vocês estão aplicando para aquela universidade especificamente, vocês mencionam o departamento e vocês podem dizer o seguinte, que ela é liderada pelo professor X, tá? Que fez uma pesquisa recente, que é uma pesquisa que eu iniciei aqui no Brasil e que seria interessante se eu pudesse trabalhar com esse professor. É muito importante porque também, segunda razão, as bolsas para graduação, elas são dadas pela universidade como um todo. Então, normalmente, vocês disputam com todos os alunos internacionais. As bolsas para mestrado e doutorado, elas são dadas pelos departamentos. Cada departamento tem os seus fundos, né? E eles vão alocar os fundos e distribuir as bolsas, a monitoria de pesquisa, a monitoria de ensino, para aqueles que eles realmente interessam trazer como seus alunos. Então, quando vocês aplicam para o mestrado e doutorado, ao identificar esse professor, ele pode ser um professor que vai fazer o lobby junto ao departamento para trazer vocês. E é ele que pode ajudar vocês com ajuda financeira em relação à oferta desse trabalho, essa pesquisa que vai ajudar a abater os custos de vocês. Então, como que vocês financiam recursos próprios, né? São poucos que conseguem. Instituições americanas possuem bolsas parciais e totais, então eles têm as bolsas por mérito acadêmico, principalmente mestrado e doutorado, é mérito acadêmico, dificilmente é necessidade financeira. Eles oferecem, então, o que eles chamam de assistantship, né? Para pesquisa, para ensino. Para ensino significa que vocês vão dar aula para graduação, né? Então, vocês fazem, eles chamam de speak test. Vocês fazem um teste, né, que é onde vocês dão uma microaula para mostrar a habilidade de ensino de vocês. Então, se vocês já dão uma aula aqui no Brasil, isso conta pontos para vocês serem a teaching assistant, porque vocês vão substituir esses professores, né, nas aulas que eles têm. E é um outro tipo de ajuda financeira, que pode incluir estágio ou outro compromisso de prestar serviços, normalmente frequentemente por 1 ou 2 anos, e vocês podem legalmente trabalhar no campus até 20 horas por semana num trabalho que eles determinam, e normalmente ele é dado depois de um semestre de estudos, porque vocês não podem comprometer a vida acadêmica de vocês, tá? Então eles chamam de jeopardize your student status. Vocês não podem, porque vocês estão lá para estudar. A partir do momento, se vocês trabalham 20 horas por semana, quem vai determinar quanto tempo você, até 20 horas, né? O professor pode autorizar, pode sugerir 5 horas. 5 horas para alguma coisa. Então, 20 é o máximo por semana. Quais são as considerações importantes, então, nesse processo de Graduate Studies? Contato presencial com o professor, com publicações e pesquisa. Aqui está o que a gente chama de faculty, tá? O aceite é pelo departamento, não pela universidade, tá? Então, é muito importante o contato direto com o diretor do departamento. Ajuda financeira, então, é oferecida pelo Head of the Department, pelo chefe do departamento, né? É só para vocês saberem que cada chefe de departamento ele tem uma responsabilidade financeira de buscar dinheiro. Então, quando os chefes de departamento são contratados nas universidades, eles assumem a responsabilidade de buscar fundos. Então, eles vão buscar dinheiro para trazer para os departamentos deles. É claro que os departamentos que mais atraem dinheiro são engenharia, biologia, todas que estão muito envolvidas em pesquisa. Os que menos têm é business, é educação, infelizmente, né? Mas é uma responsabilidade do chefe do departamento, seria o coordenador de curso, né? O coordenador de cursos tem a responsabilidade de trazer fundos adicionais para a universidade, que é distribuída entre os alunos. Ela não fica para ele, ela fica para o departamento, e por isso que é ele que tem o dinheiro para dar as bolsas e oferecer ajuda financeira. A importância de produzir uma tese para convalidação do grau, verificar os critérios de validação dos programas no retorno no Brasil. Então, veja, gente, é muito importante. Não adianta eu fazer um mestrado que ninguém vai validar aqui no Brasil se eu estou voltando, né? Ou quando eu estiver voltando. Tem que ter uma correspondência.
Então, isso também verifiquem, o site do MEC tem o Carolina, né, Alessandra? Eu preciso colocar isso no próximo slide. Você quer colocar para eles ali no chat? Isso, o Instituto Carolina, vocês conseguem identificar as universidades que têm equivalência com os programas que vocês querem. Eu não consigo mexer com um aqui. Já vou colocar no chat. Ok? Tá. Então, oportunidades de bolsas, eu tenho aqui, então, a Fundação Ford, ela dá muitas bolsas profissionalizantes, principalmente aquelas que estão voltadas à pesquisa, a fundação, né? O Ford USA também, ele é um órgão do governo, onde ele também financia programas de graduação, de pós-graduação. E nós temos o Raw Fund, que é da Organização dos Estados Americanos, e na realidade ele é um empréstimo. A vantagem que é um empréstimo sem juros de até $15 mil, e vocês pagam depois que vocês completam o estudo de vocês. E bom que não tem juro nenhum. Então, o que acontece esse empréstimo por exemplo, assim, vamos dizer que vocês receberam dinheiro do departamento, dinheiro do presidente da universidade, que tem os presidential scholarships, tem vários tipos, né? Dentro do site da universidade, vocês vão ver quais são as opções para aluno internacional. Então, vamos dizer que vocês viram uma composição de custos, né? Então, vocês têm lá 10 mil daqui, 10 mil daqui, 10 mil daqui, 10 mil aqui. Faltou $15 mil. Ela é uma excelente opção. Porque vocês encaminham toda a documentação dizendo que vocês já foram aceitos, vocês já receberam isso, está faltando esse dinheiro, tá? É muito simples, os 2 casos que eu vi de aluno que emprestaram, foi super tranquilo o empréstimo. E eu tenho a Comissão Fulbright, né? Ela trabalha junto hoje com a CAPES, né? Tem uma bolsa de mestrado em roteiro de cinema, específica para mestrado com roteiro de cinema na Califórnia. Ela é direto junto com a Comissão Fulbright, vocês acham no site da Fulbright, né, que é www.fulbright.org.br, vocês vão ver lá bolsas para brasileiros, inclusive lá tem bolsas para doutorado também. A Fundação Estudar, ela dá bolsas também para mestrado. O único problema da Fundação Estudar é que ela é seletiva. Então, por exemplo, vocês têm que ser aceitos primeiro pela universidade e elas trabalham com 5 ou 6 universidades só. E é claro que uma delas é Harvard, porque a Fundação Estudar, quem hoje é o presidente é o Paulo Lehmann, que é da Fundação Estudar, né? É o dono da Ambev, o cara mais rico do Brasil, acho que um dos mais ricos do mundo. E existe esse Instituto Ling de São Paulo, né? Também hoje é uma instituição brasileira, e eles dão, então, mestrados em administração, direito, engenharia, jornalismo, liderança, bolsa especial para Person of the Year. O que é isso? Se vocês foram, por alguma razão, foram nomeados, vocês tiveram alguma honra ao mérito, receberam alguma premiação por alguma coisa, alguma pesquisa super interessante que vocês fizeram, então, ele chama de Person of the Year, mas na realidade não é o prêmio Person of the Year, mas é alguma coisa inusitada ou de extremo valor que vocês fizeram e foram homenageados por causa disso. Então, e finalmente a gente tem a nossa chamada, nossas bolsas de Opportunity. A Embaixada Americana, ela criou, algum tempo atrás, isso começou no Brasil e alguns países só, hoje está mais difundida no mundo, em outros países, são bolsas que a gente auxilia alunos que têm recursos limitados, motivados e dedicados, têm perfil de liderança, exercem atividade voluntária, excelência acadêmica e inglês fluente. Difícil de achar tudo isso, né? Num pacote só. Mas, esses alunos podem se candidatar por aquilo que a gente chama de oportunidades acadêmicas. Esse processo ele é aberto normalmente em novembro para mestrado e doutorado. Tá? Então, tem que acompanhar no site do Education USA quando que as inscrições vão estar abertas. Quando vocês preenchem o formulário, vocês submetem, vai ter que submeter documentos de renda,
tá? Porque nós temos que verificar realmente que vocês se enquadram dentro daquele perfil financeiro que não tem os recursos necessários, né? Porque isso aqui, gente, é um processo de inscrição. Esse aqui não é a bolsa para o programa, tá? Então, na realidade, ele apoia estudantes qualificados, mas sem condições financeiras, no processo de candidatura, tá? Em programas de graduação e pós-graduação, com o objetivo de buscar admissão. Quando vocês são selecionados, a vocês é designado um orientador. Então, por exemplo, hoje a Alessandra trabalha com um advisee, eu trabalho com uma outra advisee, que é de Porto Alegre, e são do mundo inteiro, e nós ajudamos esse aluno selecionado no processo inteiro. A gente revê o Statement of Purpose, a gente acompanha, ajuda na tradução do currículo, várias coisas na seleção das universidades, a gente orienta, por exemplo, no processo, naquela formação da planilha, né, de o que vocês têm que cumprir tal e tal ponto. Às vezes a gente funciona como psicólogo no sentido da motivação, né, dar o ombro para chorar, quer dizer, essa é a nossa função bem como orientador, né, bem como orientador de carreira, mais ou menos. E a gente, o aluno selecionado depois, então, por exemplo, a minha advisee selecionou 15 universidades. Ela vai aplicar, ela vai narrow, ela vai chegar a 10, e ela vai aplicar para essas 10. Aquelas universidades que foram aceitando, ela já de cara, ela está submetendo junto com o processo uma declaração do escritório central do Rio de Janeiro, dizendo que é uma aluna que não tem condições financeiras e que ela está buscando bolsa, tá? Está buscando ajuda financeira. Se a universidade vai, na discussão, as universidades vão dizer, eu posso oferecer tanto, eu ofereço tudo, eu ofereço uma parte. Então, nós vamos trabalhando com as universidades e estreitando. Eu não dou nada, então essa tira da lista, né? A gente começa a fazer uma triagem melhor das universidades que vão admitir com ajuda financeira, porque esses alunos realmente não têm condições de nada. Bom, depois disso, esses alunos vão. Então, por exemplo, eu tenho uma advisee minha que foi aceita para doutorado. Ela, infelizmente, está fazendo disciplina online agora. Ela foi aceita com bolsa na Universidade de Virgínia. Full ride. O que é full ride? Tudo pago. Tudo. Ela não vai pagar absolutamente nada. Inclusive, eles vão dar, pagando a passagem dela, e vão ajudar com a instalação dela. Então, vão pagar, dar o dinheiro para ela comprar travesseiro, cobertor, essas coisas. Tá? Então, só que agora, por conta de que ela não pode ir à universidade, então ela está fazendo as aulas online e ela deve comparecer para a universidade a doutorado, é um programa de 4 anos, ela deve comparecer em janeiro do ano que vem. Esse é muito interessante. Então, é assim, a seleção também é muito criteriosa, nós tivemos 880 e poucas inscrições e ficamos com 23 e acabamos agora com 15. Tá? 15 não aguentaram o processo. Tá? 15 não aguentaram o processo. Então, nós estamos com 15 alunos que estão submetendo agora todos os seus documentos até dezembro, é o prazo deles, para poderem ser aceitos. E eu estou falando isso na pós-graduação, tá? Mestrado e doutorado. Não sei, a Alessandra está orientando para graduação e eu não sei quantos vocês têm no teu cohort. No meu cohort eu tenho 15. Tá? Não atendo os 15, gente, eu só tenho uma. Designadas, são espalhadas, são 40 escritórios, 50 e poucos orientadores, então, vários orientadores, às vezes tem 2 orientadores por aluno. Então, é isso. Tem uma pergunta aqui, na verdade, sobre se existe um corte, uma linha de corte para necessidade financeira. Responder? Não, veja, na realidade, sim, existe, tá? Mas esse corte, ele leva em conta o seguinte. Vamos dizer que você tem um salário da família que é 4 mil reais. Mas você mora com mãe, pai, tem 3 filhos que vivem na família. Os teus avós moram com você. Você vai mostrar quanto você paga de aluguel ou se é casa própria. Você vai mostrar se você tem carro, se é novo ou velho. Você vai apresentar conta de luz. É claro, quanto mais alta a conta de luz, se você pode pagar uma conta de luz de R$500, a tua necessidade financeira não é tão grande assim.
né? Então, a gente tem alguns critérios, sim, só para vocês saberem que já tivemos caso de gente que quis driblar isso. Por acaso, nós fomos no Google para verificar o endereço da aluna e descobrimos que ela morava num triplex no bairro mais chique de Curitiba. Então, na realidade, essa verificação, e quando é presencial, também, por exemplo, o advisor vai visitar a família, porque principalmente isso acontece na graduação, porque às vezes os alunos, eles precisam da autorização dos pais para poder participar. E a gente precisa que esses pais autorizem a participação desses alunos nesse processo. Então, o contato com os pais e com a família faz parte, não tanto da pós-graduação, mestrado e doutorado, porque já são todos maiores que 18, né? Normalmente são pessoas independentes já, alguns moram com a família, mas muitos têm a sua vida independente, né? Mudou a tela aqui agora. A gente continua tendo o teu recurso. Não, eu estou vendo o meu WhatsApp. Eu estou lendo embaixo do coisa, desculpa. E essas são algumas outras, né? Também a bolsa de estudo que vocês vão encontrar. Nesse aqui vocês vão encontrar alguma ajuda também financeira. Acompanhar o Facebook do Education USA, acompanhar o Twitter, né? E... esqueci dos nossos. Problema, eu jogo aqui os nossos. Você coloca aí, eu esqueci dos meus, da Alessandra e do nosso escritório aqui, esqueci. Bom, pergunta, gente. Tem perguntas aqui ainda. Eu vou começar pela mais geral, e daí tem a Júlia, que vou deixar um pouquinho depois ainda, Júlia, mas aguenta aí. Eles querem saber que tem 2 pessoas que fizeram essa pergunta. Eles estão pensando, querem aplicar ainda esse ano. Ainda dá tempo deles buscarem ajuda do Education USA? Veja, com relação ao Opportunity, não. As inscrições estão encerradas. O Education USA sempre vai poder ajudar vocês. A gente faz orientação todos os dias, a gente tem plantão de orientação, a gente tem orientação pública aberta para cada 15 dias ou cada semana. Então, se vocês entrarem no site do Education USA Brasil, vocês vão ver um calendário. Nesse calendário, vocês vão ver a agenda de tudo que tiver 5 steps é a orientação geral, tá? E é claro que vocês podem individualmente pedir ajuda de cada um de nós, né? Então, por exemplo, se vocês estão em São Paulo, dependendo da cidade, vocês têm escritórios específicos lá. No site do Education USA Brasil, vocês vão ver listado todos os 40 escritórios. Então, vejam mais próximos, se não. E hoje, grande parte, gente, acho que 95% está fazendo home office. É fácil da gente trabalhar com vocês hoje. E a outra pergunta, que é mais específica, que eu falei para a Júlia esperar um tempo ainda, Júlia, eu perdi a tua pergunta. Mas ela é formada em biomedicina. Ela quer saber se ela pode fazer mestrado em programas de medicina nos Estados Unidos. Veja, ela pode tentar o processo de medicina. Acontece que, primeiro, as chances dela de ser aceita são mínimas. Tá? Qualquer programa de medicina, quem faz bacharelado lá já sofre muito para entrar na faculdade de medicina, vindo de uma própria escola americana. Vindo de uma escola brasileira, gente, é praticamente impossível. Então, se ela quer fazer medicina, minha sugestão, faz medicina no Brasil e aplica para uma residência médica. É mais fácil você conseguir uma residência do que, inclusive porque residência médica é paga, né? Você vai ter os seus custos, você vai com outro tipo de visto. É um processo de inscrição caro também, né? Para fazer residência, faz provas. As provas do STEP custam entre $900 e $1.000 cada uma delas. A última delas é feita uma simulação de tipo um ER, né? 24 horas de emergência, onde os pacientes são atores simulando doenças e você tem que fazer todo um processo de diagnose e prescrição de tratamento para esses pacientes mediante a doença apresentada. Então, é complicado. Eu não recomendo, tá? Veja, eu sempre digo, não é impossível. Só que a pergunta é, você tem tempo
para investir em recursos, ou recursos para investir nisso, considerando as dificuldades tão grandes. Se vale Mas a pena, como né? funciona, no caso, um mestrado em medicina, Rita? Não existe mestrado em medicina. Não, mas daí ela dá assim, agora entendi. Não é mestrado, não, ela tem que fazer mestrado na área de biomedicina. Ela tem que seguir na mesma linha, não mestrado em medicina. Medicina, na realidade, a medicina passa pelo Medical MD, né, que é Medical Doctor, que é a formação do médico. Ele pode fazer Masters in Medical Studies, ele pode fazer Doctoral Studies in Medicine, né? Mas tudo isso, um é fruto uma sequência do outro. Então, na realidade, especialização de especialização de especialização. Mas ela poderia ir, talvez, para alguma coisa muito mais na área da saúde, né? Pode. Ela pode buscar, por exemplo, mestrados em outras coisas que envolvam saúde. Sim. Aí é a questão de procurar, por exemplo, naquele site que a gente fez a simulação, tem lá Health Studies, tá? Então, ela que clique lá e ela vai ver as opções que tem dentro do Health Studies. E ela, de repente, pode se interessar em algum esse site aqui, ó. Vamos lá? Já vou mostrar aqui para ela. Opa, acho que eu passei o site. Esse aqui, tá? Deixa eu abrir de novo aqui, ó. Quando a gente colocar Choose a Category, nós vamos colocar Health and Medicine. Aí, aqui, ó. Aí, ó, tem Ciência Biomédica, Ciência do Laboratório Clínico, Ciência de Comunicação e Desordens, Gerontologia. Gerontologia é o cuidado dos idosos, né? Não é a geriatria. Informática da saúde, ciências da saúde, serviços humanos, assistência médica, medical billing, né, como cobrar, né, coding and prescription, diagnóstico médico, especialidades médicas, enfermagem, enfermagem e fitness, paramédico e EMT, não sei o que é EMT, gente, farmacologia, terapia ocupacional e física, ciência, a saúde pública, radiologia e ciência da imagem. Radiologia, então você pode fazer dentro dessa área, de repente, alguma coisa com mestrado nessa área. E é legal que quando a gente pensa em mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, eu acho que aqui, principalmente no Brasil, mestrado a gente pensa administração, é isso, né? E nos Estados Unidos é bem abrangente. Nossa, tem várias linhas, né? Então, gente, a quantidade de opções que vocês têm é impressionante. Eu acho assim, essa é a beleza do estudo nos Estados Unidos, né? Não existe área redonda, né? Eu acho que as universidades hoje, elas oferecem para vocês um espaço para vocês seguirem o que vocês gostam e o que vocês têm talento. Então, não fazer aquela coisa assim, os programas são fechados, as disciplinas são essas. Então, as variedades, no Brasil, eu me sinto tão cerceada, né? No sentido de harness, né? Como se tivesse um aparelho que me desse, não, só pode ir até aqui. Lá não tem limite. Uhum. Eu acho que uma última pergunta, Areta, aqui, que eles perguntaram, algumas pessoas dizem que conseguir bolsas nas áreas de humanidades é mais difícil do que nas áreas de tecnologia. Isso tem algum fundo de verdade? Na realidade, veja, por conta daquilo que eu falei do dinheiro. Lembra o que acontece? Como os deans do department, né, os head of the department, são os que ajudam a universidade, não é que são sozinhos, mas eles é que são os responsáveis de conseguir o dinheiro. Normalmente, esse dinheiro vem de pessoas, né, que estudaram na universidade e que se sentem na obrigação de contribuir de volta. Então, eles receberam bolsas, começaram a trabalhar, começaram a ganhar dinheiro e eles dão... Então, por isso que vocês têm nas universidades o nome dos prédios, tem o nome das pessoas que deram dinheiro para construir o prédio, né? Então, muitos recursos que vêm de fora, de pessoas físicas. E tem também as pessoas, as empresas, que também têm interesse, porque vão ter seus nomes vinculados à instituição. Então, quando a responsabilidade do head of the department, que ele vai buscar os fundos, é claro que se ele chega lá e diz, ó, eu tenho um grupo de alunos aqui que está pesquisando célula-tronco, está pesquisando material X, um polímero Y, não sei o quê,
e só que a gente precisa de investimento. Ok. Então, o contrato é feito onde a empresa oferece esse dinheiro e é claro que o que for descoberto é compartilhado com a empresa. Então, é sempre um trabalho junto com as instituições. E é claro que quando você trabalha com pesquisas, tem mais recursos, as pessoas pesquisam atrás de dinheiro, né? Dentro da área de educação, eu sei quando a gente fala em pesquisa, mas é uma pesquisa diferente, né? É uma pesquisa onde é muito mais filosófica, muito mais proposta de uma ideia. Então, a gente percebe que é menos recursos. Infelizmente, há menos recursos nas áreas de humanas do que nas áreas técnicas, tecnológicas, da saúde e, claro, biomédica e da saúde, né? Health, Engineering, Mathematics, Technology. Não significa que não tem. Tem universidade por exemplo, tem universidade que ela se vangloria muito de ser muito forte na área de humanas. E ela vai ter os recursos para ajudar vocês. Então, gente, das 4.800, com certeza vocês vão encontrar uma que vai se encaixar no perfil que vocês querem e vai ajudar vocês com aquilo que vocês precisam. Acabaram entrando mais 2 perguntas, mas deixa eu te perguntar que eu acho que essa é interessante. Elas são bem interessantes. A pessoa tirou uma nota mínima, ela atingiu a nota mínima na prova do TOEFL. Será que vale a pena citar essa informação no personal statement deles, do porquê que a nota do TOEFL foi baixa? Não. Os pré-requisitos? Não, gente. Você não, na carta, o statement of purpose não é para justificar fracasso de vocês ou falhas, ou weaknesses, ou fraquezas, não. Statement of purpose é para se vender as coisas boas que vocês têm. Vocês vão trabalhar, concluir dizendo que uma das coisas que vocês gostariam de complementar no estudo que vocês já fizeram é isso. Ele não deixa de ser uma deficiência, porque vocês não têm aquele estudo ainda. Vocês querem que a universidade dê condições de vocês buscarem. Mas nada de justificar por que eu tirei nota baixa, porque tive que trabalhar, largar estudos. Não, pelo amor de Deus, nada disso. Se você fizer um bom statement of purpose, a tua nota do TOEFL, que foi aquela mínima, eles não vão nem olhar. Eles vão ignorar aquilo. Porque, gente, no processo de inscrição, não é uma coisa só que é importante, mas é um grupo de coisas. Então, o processo é um conjunto. Tudo vale. E nenhuma coisa num bom processo, né? Uma boa instituição, ela vai levar em conta todo esse processo aqui para analisar e escolher vocês. E a outra pergunta, na verdade, é se precisa de carta de recomendação para aplicar para o Opportunity. Mas eu não sei. Não precisa. Eu mandei um link com o FAQ, com os Frequently Asked Questions do Oportunidades Acadêmicas. Aí deve ter. Ótimo, obrigada. Não, mas eu não li nenhuma carta quando nós fizemos, e nós também ajudamos a fazer o processo de seleção, né, das 800. Eles dividem os grupos, a gente faz a primeira triagem, depois o grupo do Rio, a coordenação geral é que faz a triagem final. Mas nessa triagem eu não lembro de ter lido nenhuma letra. Tem 10 anos que eu nunca li uma carta de recomendação para Opportunity. Eu acho que não. Prometo, Areta, que eu acho que essa é a última, gente. Não, fica à vontade. Eu acho que é hora deles tirarem dúvida e ajudá-los, né? Baseado nessa última dúvida, sempre trabalhei e estudei durante a graduação. Então, o meu GPA não é alto, é acima da média. Isso é ruim? Não, porque aquilo que eu falei, você pode complementar com outras coisas, né? Então, veja, como não é só o teu transcript que vale, você tem as provas, vocês têm carta de recomendação. Se você, por exemplo, tem um excelente projeto e olha, é surpreendente como a gente lê nas entrelinhas, quando vocês fazem uma boa statement of purpose, a gente lê nas entrelinhas que aquelas notas, elas baixas, foi devido a tudo aquilo resto que você fez. A tua multiplicidade. Já aconteceu de gente que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, daí não conseguia fazer nada direito, né? Nada direito. Nada com a mesma intensidade. Fez tudo direito. Dentro daquele limite normal, né? Mas nunca foi excelente aluno.
Veja, as universidades muito competitivas, elas podem usar as notas do histórico como corte, podem. Veja, pode acontecer isso. Vamos dizer que tem duas pessoas que foram selecionadas, você e mais alguém, e eles precisam tomar uma decisão. Eles podem usar as notas como não. Então, dentre os dois alunos que têm condições muito semelhantes, essa aqui tem notas melhores, eu vou dar preferência para essa. Pode ser, pode ser. A gente nunca sabe o que acontece na cabeça de um admission officer. Gente, o que eu quero dizer, não tenham medo, aplique. Tá? Se a gente começa a pensar assim, mas, será que... Não, a gente tenta, sabe? O processo, é claro que envolve dinheiro, que vocês vão ter que pagar uma prova, mas na seleção das universidades, por exemplo, se a universidade hoje está aceitando o Duolingo é bem mais barato, né, Alessandra? Não sei. O TOEFL é $215, o IELTS é mais ou menos isso também, mas o Duolingo é bem mais barato, né? Eu acho que é um quarto do preço. Então, $59. Isso. Então, veja, as universidades estão flexibilizando isso também. Então, fiquem tranquilas e busquem essas instituições. Então, claro, se você quer entrar em Harvard, Stanford, se a tua lista é aquelas Dream Schools que todo mundo quer, aí é claro que o teu processo tem que ser muito competitivo. Mas eu vou garantir para vocês que vocês vão ter instituições com a mesma qualidade ou até melhor fit, melhor... tem uma colega nossa que utiliza assim, veste melhor vocês. Né? Ela ela usa o vestido. Qual que é o melhor vestido para mim? Ou qual é o melhor terno? Qual a melhor camisa? Qual a melhor calça? Qual o melhor sapato? Então, é uma peça do vestuário. É aquele que vai ser essa instituição onde eu vou me vestir, vou me sentir muito confortável e bem-vinda ali. E vou brilhar. Então, a roupa vai ficar boa em mim. E era isso, gente. Foi a última pergunta mesmo. E aproveitem. Eu vou parar de compartilhar, então. Tá? Aqui. Tá. Aproveitem a feira agora, dia 19. E vamos ligar as câmeras para tirar as fotos? Se vocês quiserem tirar uma foto, gente, só para a gente manter, só para a gente ter. Isso, olha, Carla. Legal. Não vai divulgar no Instagram nem Facebook. Legal. Então, vou tirar aqui. Print. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana Carolina, Tainá, José Laranjeira, Murilo, Rodrigo. Obrigada, reunião. Obrigada. Que bom, então, Tainá, que você conseguiu esclarecer as coisas. Então, por favor, sempre busque o Zoom User. Olá. Qual é o seu nome? Eu sou Adolfo, eu estava fazendo várias perguntas aí, inclusive. Oi, Adolfo. Obrigada pela sua participação. Tainá também. Obrigada. Eu estou há 4 anos trabalhando como advogado, juntando dinheiro para ter essa chance. Então, agora eu tenho um pouco de chance. Mas você veja, se você quiser já agendar uma orientação, manda um e-mail para a gente conversa especificamente. Eu já agendei pro dia 21, porque como eu tenho pouco dinheiro de orçamento, eu estou tentando tudo por conta própria. Só que eu começo a esbarrar em algumas dificuldades que eu acho que ter uma consultoria vai facilitar. Então, eu já agendei para o dia 21 a consultoria inicial, que é aquela de R$90, para depois fazer o pacote de 4, que a menina que me atendeu, ela me deu essas informações. Quem que é a tua advisor? Você agendou com quem? Eu não agendei com ninguém, acho que não tinha opção, acho que a opção era geral. Acho que o agendamento é um agendamento geral. Quem me atendeu por e-mail foi uma Luciana. Então, ela tirou as minhas dúvidas, eu mandei várias perguntas, ela foi muito atenciosa, respondeu todas as minhas dúvidas. E Legal. Eu resolvi contratar essa assistência. Legal. Ótimo. Você está falando do Rio de Janeiro, é isso? Sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. Luciana. É legal da Falando da Luciana. Falando da Luciana. Legal. Mas você vai adorar.
Tá, Adolfo? Você vai adorar, vai, com certeza você vai conseguir. E daí nós vamos receber a notícia assim, meu orientando foi aceito. Daí a gente compartilha no WhatsApp, que legal, parabéns. A maior alegria que a gente tem da nossa profissão é escutar notícias de sucesso de vocês. Com certeza. Boa sorte. Muito obrigada, Areta. Muito obrigada a todo mundo por participar. Isso, obrigada. Obrigada Acho também. que a gente vai indo e a gente se vê por aí, então, gente. Isso, gente. Então, não esqueçam da feira virtual. Vocês vão ter a oportunidade de olhar as universidades. Até no site do próprio Education, vocês vão ver quais são essas 100. De repente, Adolfo, se a tua universidade, daquelas que você tem interesse, estiver lá, você já lembre de você ir direto com elas para conversar. E o LLM, aquele webinar do LLM também, o Rio que está organizando, só para você saber, o próprio Rio, né? Então, essa divulgação eu recebi ontem do Rio. Eles só têm as datas, eles só não têm ainda os horários nem os links de inscrição ainda, até porque eles estão fechando ainda o número de universidades participantes, tá? Tá bom? Tainá, então tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, Alessandra, obrigada.